Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Nós, a Europa, em data assinalada, hoje celebramos o Dia da Europa e desejamos a todos um feliz Dia da Europa, inclusive aos colaboradores desta emissão, Marco Teles, colaborador do Europe Direct Madeira, e Ana Rita Barros, formadora do Centro de Formação Europeia Jacques Delors. Boa tarde, doutora Ana Rita Barros. Muito boa tarde, Ana Marta. Boa tarde, professor Marco Teles. Olá, boa tarde, como está, Marta? Vamos então assinalar esta data, 9 de maio de 1950. Robert Schuman apresentou uma ideia que podemos dizer arrojada na altura, que era unir a Europa e garantir a paz. É isso, Marco Teles? Sim, permita-me, vou só aqui abrir um pequeno parênteses, a Marta me permite, a doutora Ana Rita também, para relembrar que à conta da celebração do Dia da Europa, em 2015, portanto estamos agora a celebrar uma década, foram no fundo lançadas as bases para também iniciarmos este espaço semanal do Nós Europa. Portanto, efetivamente estamos também a celebrar o nosso aniversário, uma década de existência de atualidade europeia através deste programa. Em relação ao que referia, de facto o dia 9 de maio não tem que ficar sempre associado à Declaração Schuman, como é óbvio, e este ano, de uma forma especial, pois estamos a celebrar 75 anos em que Robert Schuman fez a sua declaração, que foi efetivamente os alicerces, acabou por constituir os alicerces para a Constituição da atual União Europeia, e permita-me só citar aqui uma pequena declaração de Schuman. Ele dizia, e isto é conhecido certamente toda a gente: a paz mundial não poderá ser salvaguardada sem esforços criativos que estejam à altura dos perigos que ameaçam. E ele continua com o seguinte: a contribuição que uma Europa organizada e dinâmica pode dar à civilização é indispensável para a manutenção de relações pacíficas. Isto é incrível porque isto foi dito há 75 anos e permanece perfeitamente atual e é perfeitamente aplicável à conjuntura que hoje vivemos e, portanto, aquilo que Robert Schuman disse há 75 anos volta outra vez a ter força, muita força, para o desenvolvimento do mundo e da Europa em particular. Pegando nas palavras de esforços criativos para salvaguardar a paz, preconizados então há 75 anos, como é que isso se compagina com o atual plano de rearmar a Europa, doutora Ana Rita Barros? Nos últimos meses nós assistimos a uma aceleração da história. Nunca a história andou tão depressa como nos últimos tempos. E julgo que estão reunidas todas as variáveis para que os europeus tomem as rédeas do seu destino e assumam iniciativas construtivas. E essas iniciativas construtivas inserem-se perfeitamente nos esforços criativos preconizados por Robert Schuman para responder aos desafios que lhe são colocados. Digamos que a integração europeia e a sua construção apoiaram-se sempre e desenvolveram-se sempre em momentos difíceis. Chegou o momento da Europa. E rearmar, ou prontidão Europa, porque alguns não concordam com a palavra rearmar. Sim, é forte. É forte, já pediram uma outra designação. É uma designação bélica, podemos dizer. Sim, quase. Associada, mas não é isso. Rearmar no sentido não apenas da defesa, mas da segurança. Isso aí é que é importante. Portanto, a nova palavra será readiness. Portanto, prontidão Europa. Prontidão. Temos que ver o momento presente. A Alemanha, que foi um dos fundadores e um dos beligerantes na Segunda Guerra Mundial, que deu origem a esta, depois, declaração Robert Schuman, nos últimos tempos reafirmou a sua aposta no investimento europeu e na defesa europeia, mesmo que isso ponha em causa o levantamento de algumas restrições orçamentais. Isto é muito importante vindo de quem vem. Realça-se também as compensações que podem resultar dessa prontidão Europa, desse rearmamento. A Europa garantir a sua segurança europeia, correndo às vezes algum risco de outras ambições ficarem pelo caminho, mas apostando na inversão das atuais relações internacionais, onde a negociação se tornou tão difícil e onde a Europa deve assumir ser o baluarte
dos contactos e das negociações a nível internacional. Da diplomacia. Marco Teles, tudo isto tem custos, esta aposta na segurança, em termos orçamentais. Sim, mas eu creio que a doutora Ana Rita falou aí num aspecto que é importante realmente esclarecer, que é, hoje fala-se muito da situação da defesa, mas efetivamente deve-se falar da questão da segurança. A defesa é apenas, a defesa aqui entendida na componente militar propriamente dita, é apenas uma parte, é dissuasora, possivelmente a maior da componente da segurança, mas sim, obviamente que sim, mas hoje em dia a questão da segurança vai para além da discussão se temos forças armadas em quantidade suficiente ou não, se temos armamento em quantidade suficiente ou não. Há também aqui a questão da segurança da internet, da segurança ligada às tecnologias, da segurança ou da falta dela relacionada com a inteligência artificial. Portanto, este será com certeza um aspecto muito importante e que eu creio que vai marcar também um tema que será muito importante já agora no verão, com a apresentação da proposta de orçamento por parte da Comissão prevista para o mês de julho, perdão, não do orçamento, mas do quadro financeiro plurianual 2028-2034, portanto o orçamento para 7 anos, e este orçamento, que é fundamental para todos os Estados-membros, como é óbvio, ele terá que refletir a nova conjuntura geopolítica mundial e, portanto, e nesse sentido nós não podemos, obviamente, ignorar todas estas debilidades que temos, que a União Europeia tem em matéria de segurança e que vai implicar olhar para este quadro plurianual de uma forma diferente daquela que foi feita até agora. A discussão será difícil, doutora Ana Rita Barros? Não é uma discussão fácil, mas tem que ser assumida a União Europeia, não da defesa, como se tem dito até agora, mas da defesa e segurança. Sim. Porque a segurança tem que ser transversal, quase existencial neste momento, porque a segurança é que permite o desenvolvimento de outras atividades. A segurança implica, como há bocado o Dr. Marco Teles disse, cibersegurança, esforços diplomáticos, e até mesmo em termos humanos, saúde, energia, educação, que às vezes são políticas que não são da competência da União Europeia, mas isso tudo está na mesma equação. Sim. Eu penso que deve ser posto em cima da mesa para garantir a proteção interna, a proteção externa e o princípio de paz consubstanciado na Declaração Schuman. O orçamento será uma preparação, enfim, não só da parte da política de defesa e segurança, mas também dos possíveis alargamentos, que também têm, provavelmente, custos colaterais para a Europa, mas a Europa tem que demonstrar que o seu todo é muito mais do que a soma das 27 partes que a compõem. Teme a falta de consenso em vários aspectos no futuro? Dr. Marco Teles. Quer dizer, a falta de consenso, os consensos têm existido. O único problema é que, para se chegar a esses consensos, às vezes demora-se mais tempo do que aquilo que é necessário. Mas a Europa, enfim, pela sua estrutura, tem que reunir realmente consensos para avançar. Mas permita-me dizer uma coisa, a questão do novo quadro financeiro plurianual com certeza está em cima da mesa e será, no imediato, um dos grandes desafios que a Europa tem, obviamente, pela frente, mas há outras questões também importantes e que vão se refletir também nesse quadro financeiro. Desde logo a questão da competitividade da União Europeia, onde obviamente entra aqui a questão do digital também, a inteligência artificial, e nós estamos, permita-me a expressão do ponto de vista geográfico, entalados entre os Estados Unidos por um lado e a China por outro, que são dois adversários fortíssimos e que têm uma coisa que joga a favor deles, que nós infelizmente não temos na Europa, que é uma capacidade de serem muito ágeis no processo de tomada de decisão. Eu diria até que no caso dos Estados Unidos, enfim, ultrapassa os limites do razoável, são decisões de 24 horas, mas isso seria outra discussão. Mas a verdade é que nós estamos a falar de dois concorrentes, se me permite a expressão, que realmente são muito ágeis no processo de tomada de decisão, e isso parece-me que tem sido, ultimamente, na União Europeia, um ponto fraco da nossa estrutura. Nós, na União Europeia, temos sido e somos, diria eu, muito bons no que toca à identificação, de fazer, no fundo, fazer o diagnóstico, identificar os problemas, e não é preciso irmos muito longe. Nós temos o relatório Draghi, o relatório Letta, temos duas ferramentas onde está tudo identificado sobre as debilidades
e os problemas que afetam a União Europeia, mas uma coisa é identificar problemas, outra coisa é passar à resolução dos mesmos. E aí nós, de facto, temos aqui um problema muito grave, que é demasiada lentidão no processo de tomada de decisão. Está de acordo, doutora Ana Rita Barros? Já se fala até em alterar os tratados. Tem que ser. Porque o processo de unanimidade é que entrava normalmente a tomada de decisões, ou então criar um parênteses em determinadas matérias, esta, por exemplo, e a reindustrialização, que está aqui consubstanciada, para que a Europa consiga avançar e pôr em prática as decisões que são prementes e que muitas vezes demoram anos a chegar ao terreno. Esse avançar depende de um futuro alargamento? O alargamento está no topo da agenda europeia e é inevitável. Estima-se 10 candidatos. Entre os candidatos já nessa situação, os potenciais candidatos, os candidatos congelados, como é o caso da Turquia, enfim. 10 candidatos a muito curto prazo e a política do alargamento, embora esteja associada a um conjunto de incertezas, é fundamental para a segurança europeia e para as suas fronteiras externas. Portanto, em termos orçamentais, vai ter muitas implicações. Vai. De tal maneira que já se pensa, embora sem definir quais, que alguns países entrarão no decurso do próximo quadro, que há bocadinho falamos, mas outros integrarão só a partir de 2034, já no futuro quadro. Portanto, este quadro não é só um quadro em si, mas é um quadro também preparatório para a situação seguinte. Em termos de adaptação do orçamento, o orçamento da União Europeia tem variado, apesar de todos estes alargamentos, tem variado entre 1% a 1,2% do rendimento nacional dos Estados-membros, apesar de todos os alargamentos. O maior aumento do orçamento para a integração, por ironia do destino, foi quando entrou Portugal e Espanha, o alargamento ibérico. Porque quando entraram 10 mais 2, portanto o alargamento de 2004-2007, embora tenha havido ali um ajustamento orçamental, não foi grande. Tanto. Tudo depende muito dos fundos a que esses países vão ser beneficiados. Neste momento não podemos dizer quais. Até porque muito depende da situação de cada um deles à entrada. Da situação, de quem entrará. Também da dimensão dos países, da população. E no caso da Ucrânia, que é fundamental, nós não sabemos, a Ucrânia tem 8 milhões de cidadãos fora das suas fronteiras. Neste momento até tem ajudas europeias, portanto umas compensarão as outras se passarem a ser cidadãos efetivos da Ucrânia. Mas e a dimensão do território da Ucrânia? Qual é? Portanto, tudo isso depende se os países são mais agrícolas e, portanto, vão para os recursos do ambiente, agora que integram a agricultura, são mais do fundo de coesão. É uma incógnita neste momento. É neste momento, mas tem que ser equacionada com os devidos ajustamentos e depois o tal problema da unanimidade também tem que ser aqui considerado. Porque nós sabemos que há um entrave de alguns Estados-membros relativamente à entrada de outros. Marcos Teles, na sua opinião, é fundamental o alargamento? É um investimento no futuro da Europa? Não é questão, se calhar, de ser fundamental ou não. Eu diria que é irreversível. Quer dizer, nós temos, de facto, como a doutora Ana Rita disse, uma dezena, enfim, em alguns casos fala-se em 12, eventualmente 12 candidatos, mas a questão é que, se nós olharmos de facto para o passado, em todas as etapas dos alargamentos da União Europeia, houve sempre estes receios. Colocou-se sempre esta questão: bom, mas será que isto é positivo para a União Europeia ou não? E, efetivamente, se nós olharmos para o passado, isso tem tornado o espaço europeu cada vez mais forte. Mas é perfeitamente legítimo que hajam esses receios. Isto, obviamente, também, a doutora Ana Rita tocou também num aspecto muito importante, que é, e que foi, aliás, o Parlamento Europeu esta semana discutiu isso, os eurodeputados discutiram essa questão, que é este limite de 1% do rendimento nacional bruto para o orçamento da União Europeia, porventura terá que ser revisto, porque é claramente insuficiente face às crises e aos desafios, às crises as atuais e as que possam eventualmente aparecer, e aos desafios que estão previstos, e, portanto, este é um aspecto muito importante. E depois também há aqui uma questão, que é, em função desses candidatos que possam vir a entrar na União Europeia, vamos ver também como é que isso se relaciona com um problema que nós já temos, que é o envelhecimento estrutural da própria União Europeia. Em termos demográficos, nós temos um problema sério de envelhecimento da população, de perda de população ativa,
Isto também não pode ser desligado de um outro assunto delicado que já se arrasta há algum tempo na União Europeia, que é a questão das migrações, mas tudo isto também acaba por estar interligado. Portanto, a entrada destes novos países vai também, obviamente, ter um impacto muito grande na alteração da atual estrutura demográfica, que neste momento começa a ser bastante problemática. Só para dizer que este alargamento é um compromisso político. E já foi assumido. Não, e que tem que ser cumprido. O que é importante é fazê-lo concretizar e, além disso, sabê-lo comunicar eficazmente à população. Portanto, o sentimento público de apoio tem de existir e a política de comunicação da União Europeia, que o Dr. Marco aqui faz parte integrante, e nós também um pouco, é essencial fazer perceber a necessidade deste alargamento, as vantagens em termos de fronteiras externas, de periferias, voláteis que nós temos à volta da Europa e da importância que isso tem para a posição não só da Europa como continente europeu, mas também no mundo. Na área da comunicação, esse trabalho tem que ser feito. Repara uma coisa, Marta, hoje é dia 9 de maio, é dia da Europa, para mim, porventura, um dos dias mais importantes do ano. E a verdade é que se nós formos já às principais agências noticiosas, o Dia da Europa muito. Está a passar quase despercebido. Talvez por outra atualidade. Ontem foi a eleição de Leão XIV, o Papa norte-americano. Entretanto, esta semana, Trump faz um acordo com o Reino Unido muito comercial. Importante. Mas a verdade é que entre um tema e outro, e entre a celebração do Dia da Vitória na Rússia, a União Europeia passa quase despercebida numa efeméride que é fundamental para a própria identidade e para este orgulho que eu continuo a dizer, devíamos ter mais orgulho em ser europeus. E a celebração deste dia é realmente muito importante. E nessa área da comunicação, se calhar, temos que ainda reforçar o bom trabalho que já se faz, mas que tem que ser ainda mais intenso, se quisermos, para garantirmos outra visibilidade ao próprio projeto europeu. Doutora Ana Rita Barros, cabe a si fechar esta nossa conversa com uma frase. Uma frase do Papa Francisco, para reforçar este sentimento europeu que é transversal a todos nós. Foi proferida pelo Papa Francisco na sua visita ao Parlamento Europeu em Estrasburgo em novembro de 2014 e veremos a atualidade da frase. Chegou o momento de abandonarmos a ideia de uma Europa receosa e egocêntrica, para reavivar e encorajar uma Europa de liderança, um repositório de ciência, de arte, de música, de valores humanos e também de fé. Uma Europa que cuida, defende e protege o homem, cada homem e cada mulher. Papa Francisco. E por aqui ficamos. Marco Teles, muito obrigado uma vez mais por esta colaboração, já de 10 anos, não é? Também o meu agradecimento à Ana Rita Barros. Muito obrigado, por ter também estado aqui esta tarde no Dia da Europa. E feliz Dia da Europa. Obrigada. Obrigada, Marco Teles, também. Boa tarde. Obrigada.